Bom, chegamos na última parte, então, dessas aulas de 45 a 48, e eu vou tentar fazer uma síntese. É difícil, né, fazer isso, mas uma síntese bem sintética, porque já falei muito até aqui, do capítulo 4 deste livro, né, que é aquele livro que eu falei, A Luta por Reconhecimento, a Gramática Moral dos Conflitos Sociais, do Axel Honneth, e que ele vem discutindo em toda a primeira parte como o Hegel pensa a questão da luta por reconhecimento, principalmente de uma ideia de eticidade. O que é essa eticidade? Né? São as questões éticas, as questões da vida prática, cotidiana, efetivamente, como as pessoas efetivamente vivem os seus valores. E aí ele vai dizendo que uma comunidade vai criando essa eticidade, outra comunidade tem outra eticidade, eles acabam se encontrando, entram em conflito, há uma luta pelo reconhecimento, cria-se uma nova ética, uma nova comunidade mais ampla, e assim as coisas vão acontecendo. E o Hegel está falando disso no século XIX, e talvez isso nos ajude a entender como os direitos humanos vão sendo construídos pelos conflitos internacionais, pela ética concreta, né? E que tira a gente lá do campo do racionalismo, né? Tira a gente do campo do irracionalismo e coloca os direitos humanos no campo dos conflitos e da criatividade humana. Né? Eu acho que essa é a grande mensagem da disciplina, quando a gente começa a entender a psique humana como esse espaço de espontaneidade e de criatividade que só são possíveis nessa relação com as normas sociais. E foi por isso que a gente falou do MIDI até aqui. O Honneth não tinha feito isso ainda, ele só falou do Hegel, né? Até então no livro dele. Os capítulos 1, 2 e 3, a primeira parte, é uma apresentação desse Hegel que pouca gente conhece, porque a gente conhece mais o Hegel da fenomenologia do espírito, o Hegel do Marx, o Hegel do Lacan, o Hegel do Sartre, o Hegel dos frankfurtianos e por aí vai. Né? Então ele está tentando reconstruir esse Hegel anterior à fenomenologia do espírito e mostrar que as instituições sociais, o cotidiano social é muito forte na teoria hegeliana. Mas ele termina essa parte dizendo assim, isso já traz um bocado de coisas que ajudam a gente a ler o mundo hoje e que a gente ainda não tinha tentado para isso. Né? Então ele está falando, é uma teoria filosófica, uma teoria de filosofia social, sociológica, digamos assim, que traz questões extremamente importantes, né? Para a gente avançar com a teoria crítica. Né? Lembra, um projeto dele era esse, né? A teoria crítica, ele critica, ele se assume nela, mas critica ela até ali, só que ele fala, agora eu preciso propor alguma coisa. Né? E aí ele começa apresentando Hegel. Qual é o problema? Ele vai dizer, Hegel faz tudo isso, é muito bacana, mas isso está muito no abstrato, isso é pura argumentação filosófica. Será que isso tem uma base empírica? Né? Será que isso tem uma base concreta nos indivíduos concretos? E é aí então que ele vai tentar dar corpo a essa teoria da luta por reconhecimento hegeliana com a psicologia social do Mead. Então a gente já falou disso antes, já teve aí uma introdução à psicologia social do Mead, agora vamos ver como é que tudo isso se junta. Então eu vou repetir algumas coisas, talvez fiquem mais claras agora, talvez piore, mas a gente tem material para conversar aí na sexta-feira. Né? Então vamos lá. Primeira coisa que ele vai afirmar é isso. Né? O Mead seria uma fundamentação naturalista de Hegel. Né? Então, se Hegel está ali no campo da filosofia, né, no campo idealista, transcendental, o Mead tenta trazer, ou possibilita trazer o conhecimento darwinista, das ciências sociais, de uma forma geral, para esse campo, porque é uma proximidade muito grande, como a gente viu pela própria leitura que Mead fez de Hegel. Né? Então, a luta por reconhecimento para o Honneth vai ser um ponto referencial de uma construção teórica que deve explicar a evolução moral da sociedade. Esse termo evolução pode assustar, né? Porque a gente está achando que então eles estão pensando que vai ser tudo bonitinho, linear e caminhar direitinho para algo maior. Né? Mas nada garante isso. Né? O que eles estão tentando demonstrar é o fato de que a ação humana, a colaboração humana faz parte da evolução da espécie, né? E que ela entra em conflitos e esses conflitos estão baseados na ação humana. Nada garante que essa ação vai ser para melhor, para pior, não é esse juízo de valor que está sendo feito. Né? Mas a
a moralidade até então, né, pegando a história da razão como Hegel constrói e uma possibilidade de a gente pensar a história dos direitos humanos a partir de Mead, tem caminhado mais ou menos num sentido legível de ampliação e universalização de valores éticos. Né? E a gente vai ver isso um pouquinho mais no final, na conclusão. Então, a primeira grande característica de ambos, né, de Hegel e de Mead, é a crítica ao atomismo. Crítica ao atomismo é a crítica ao psicologismo que a gente faz, né, e que eu tento fazer, pelo menos com vocês, desde que a gente se encontra pela primeira vez. A ideia de que os indivíduos estão, de alguma forma, prontos e a sociedade é a soma desses átomos, né, a sociedade é a soma dos indivíduos. A ideia hegeliana, que ele tira de Fichte também, né, e que teria uma origem mais antiga em Aristóteles, é a de que a gente tem a sociedade e na sociedade é possível a individuação. Então o Hegel tenta trazer isso à tona e Mead traz isso de uma forma mais concreta. Tá? Ou seja, o grande movimento, isso o Honneth não coloca no texto, mas a minha leitura, né, é a de que ele vai apresentando o argumento de Mead, como mais ou menos o Ioas fez, falando, olha, primeiro, o Mead tem que dar conta da autoconsciência, mostrar que a autoconsciência não é algo dado, é algo construído socialmente. E esse é o grande passo que ele dá em relação à psicologia da época dele. E talvez até a boa parte da psicologia que a gente estuda hoje. Mas ele começa explicando isso e depois ele vai para o que é mais importante, que é a identidade prático-moral. Identidade prático-moral, prática, como eu já falei na questão kantiana, é ética. Né? Então, essa ideia de prático-moral de mostrar assim, não tem uma identidade puramente cognitiva, uma identidade puramente afetiva. Né? As teorias do reconhecimento vêm chamando a atenção para isso. As questões éticas da sociedade nos constituem muito fortemente e as nossas teorias são muito frágeis nessa explicação. É isso que eles estão tentando corrigir de alguma forma. Né? Então, ou seja, seria de uma ideia de como a cognição é possível, de como o conhecimento é possível, a formação social ética de cada um de nós e de como nós também transformamos eticamente a sociedade. Então, nada muito novo, né? A síntese dele é feita a partir também do Ioas, né? Como eu falei, eles são próximos, mas aí ele vai puxar para a teoria do reconhecimento, que é o que nos interessa. Então, bora lá. Essa é uma questão que eu não falei antes, porque falaria agora, né? Que é uma questão bastante complexa da filosofia da linguagem do Mead, que ele tira do Herder, lá do século XVIII e por aí vai. A gente não vai ficar entrando em detalhes, mas a ideia é a seguinte. O que nos diferencia de outros animais, né, na nossa antropologia, o que nos torna diferenciados, é a capacidade que a gente tem de suscitar em nós mesmos o significado que a nossa ação tem para outra pessoa. E essa capacidade de suscitar em si o significado que a própria ação tem para o outro, vamos primeiro falar disso, para depois a gente ver qual é a possibilidade que ela abre, é o fato de falar do gesto vocal, né, o que ele usa como exemplo, mas isso é possível de ser aberto a qualquer gesto, a qualquer ação humana que seja capaz de ser compartilhada. Mas quando ele pensa lá os princípios da humanidade, ele diria algo como quando um ser humano que ainda não tem um sistema de significação construído grita por medo, por exemplo, e ele se assusta e ele vê outros se assustando, essa voz ele ainda não sabe se é exatamente dele, né? Porque ele não tem um eu. Mas a voz, esse gesto vocal, é o mesmo estímulo para ele mesmo e para o outro. Né? O que é diferente, por exemplo, de dois cachorros se ameaçando. Né? Porque ele vai rosnar, ele vai fazer. Tem toda uma questão de expressão, mas que ele não vê. Né? Ele não consegue se representar. E ele também não tem capacidade. Ele late, o outro pode assustar e tudo, mas não é uma capacidade dos cães. Né? E então, o que aconteceria seria essa possibilidade de um mesmo estímulo, né? Ter uma resposta semelhante, né? Da gente conseguir perceber isso. E quando a gente percebe isso, a gente cria a capacidade de compartilhamento de respostas.
né, ou de convenção de respostas, que é o que vai dar origem ao significado, à linguagem, por aí vai, tá? Como o Mead aborda. Aí a gente teria que ler com mais detalhe como ele constrói isso, mas eu só queria passar essa ideia de que o fato de a gente conseguir suscitar em nós mesmos, né, o significado que a nossa ação tem para o outro, vai abrir para a gente a possibilidade de nos considerarmos como um objeto social das ações dos nossos parceiros de interação. Eles falam difícil, né? Mas isso é o mesmo conceito de mim que a gente teve. Ou seja, essa capacidade de a gente compartilhar significados faz com que eu consiga entender que eu sou objeto para o outro, e aí eu me torno objeto para mim mesmo. E a forma como o outro responde à minha ação é algo que eu consigo reconstruir. E isso gera a possibilidade do me, da identidade, né, da representação de si a partir do outro. Tá? Onde a gente quer chegar com isso? O Honneth destaca esse fato, né, de que a gente é um campo amorfo. Né? Nós, como organismos, somos um campo sem forma quando nascemos. Né? Mas a gente não nasce no vazio, a gente não nasce no vácuo. Então tem um campo de objetos sociais que vai dar conta dessa nossa capacidade antropológica original, né? E ela vai então trazer estas relações sociais para esse campo amorfo, dando a ele uma forma que é a identidade do eu e que é a autoconsciência. Né? Essa autoconsciência, que está na base da reflexão, não traz só a questão cognitiva. Né? Então a gente já está indo diretamente para essa discussão que a gente viu com mais lentidão lá com o Ioas, né? Na parte 2. Então, as expectativas normativas do ambiente, né, as expectativas éticas, as expectativas dos pais em geral em relação à criança, constituem o Mi. Então, o Mi não é só a capacidade de autoconsciência, mas é também uma capacidade moral. Então, o Mi constitui para a gente uma autoimagem prática, uma autoimagem ética, uma autoimagem moral. Tá? Então, não tem nenhuma grande novidade até aqui. Né? É só o Honneth apresentando dentro de uma ordem que vai favorecer o argumento dele sobre as lutas por reconhecimento. Tá bom? Então, vamos lá. Então, neste processo, como a gente já viu lá, o eu e o me, né, o play e o game, quando a gente consegue compreender esse outro generalizado, a gente constrói uma identidade completa. O que significa então identidade completa? É quando eu compreendo a complexidade e a abstração das regras sociais que me envolvem. Né? E qual é o meu lugar dentro disso, qual é o meu papel dentro disso, da divisão do trabalho, meu papel dentro da divisão social. Né? É quando eu construo efetivamente a minha identidade. Tá? Então, este outro é o que constitui efetivamente a identidade. Até aqui é um resumão do que a gente acabou de ver com a forma como o Honneth vai construindo o argumento. Aí começa a ficar mais interessante, agora vem novidade. Né? Então, o que ele está dizendo? Lá no Ioas, a gente viu muito rapidamente essa ideia do reconhecimento como a base da própria reflexão e da relação sujeito-objeto. No Honneth, ela ganha uma importância muito grande. Né? O Ioas não é tão preocupado com essa questão do reconhecimento, não. Né? Mesmo na continuidade do trabalho dele, aí ele e o Honneth têm aí algumas diferenças entre eles, um cita o outro, tá? Mas cada um seguiu um caminho diferente. O Ioas se dedicou mais à ação criativa e o Honneth foi mais para a luta por reconhecimento. Então, o que acontece aqui? E é importante. O Honneth está dizendo, ter reconhecimento, né? Ou seja, as pessoas também reconhecerem o meu papel dentro da minha comunidade, é o que nos torna membro dessa comunidade. Né? Ainda que abstratamente, né? Mas assim, eu faço parte desta comunidade. E se esta comunidade me respeita, eu desenvolvo algo chamado autorrespeito. Então, mais para frente a gente vai ver o Honneth falando de autoconfiança, né? De autoestima. Então,
o que ele está dizendo? O reconhecimento é o que está na base dessa construção dessa identidade. Então eu vou de uma questão mais concreta das relações sociais nas quais eu me encontro, em ser reconhecido nessas relações, e dentro dessas relações eu construo inclusive o respeito próprio. Né? E o que seria então o jurídico? É um campo mais abstrato, quer dizer, quando eu vou entendendo as regras gerais, quando eu entendo o meu lugar, quando eu entendo o respeito que eu tenho por mim mesmo, que as pessoas têm por mim, e que eu posso construir esse autorrespeito, eu sou capaz de entender que mesmo o meu desconhecido merece esse mesmo respeito. Né? E que é o jurídico, né? É o direito abstrato o que garante isso a qualquer pessoa, nesse nível grande de abstração desse outro generalizado. Então, o jurídico vai ser um campo mais amplo e mais abstrato. Né? E para o Hegel e para o Mead, ele deve dar conta do reconhecimento das diferenças individuais. Então, já desde o século XIX e desde o começo do século XX, tem gente dizendo: mas a ideia de direito mais ampla precisa ser uma ideia do direito da diversidade. Né? O Mead já era envolvido com questões dos direitos das mulheres no finalzinho do século XIX. Né? Ele tinha uma simpatia por essa questão, se não me engano também por questões raciais. Então, eles estão trazendo essa ideia de que o jurídico não está pronto. Né? O jurídico precisa ser reconstruído a partir dessas reconstruções dos conflitos éticos e morais de cada pessoa, de cada comunidade. E assim o direito vai ganhando em amplidão, né? E em especificação. Tá? Bom, eu não me lembro, mas acho que esse aqui ainda não. Não, esse não é o último slide. Então, o que acontece? O Honneth vai descrevendo isso, vai falando tudo isso está no campo do jurídico, do mi, do outro generalizado. Só que isso é muito pouco. Né? É aquela história, se fosse assim, a comunidade seria parada, estática historicamente. Né? E Mead já é um autor complexo e que tem contribuições importantes até aqui. Né? Se a gente comparar com o que a gente viu, né, que eu acho divertido, aquela história do Freud, dos direitos humanos e tudo mais, é uma teoria muito mais complexa e, creio eu, mais bem construída nesse sentido. Né? Eu vou ter que mudar o posto de bom velhinho do Freud para o Mead, né? Vou ter que fazer isso. Mas o que acontece? Se a gente parasse nessa teoria do Mi, a gente ficaria nesse campo. Mas há algo de diferenciado aí, que é justamente o potencial criativo do eu, a espontaneidade. Isso é muito legal porque a gente vai ver o Winnicott falando de gesto espontâneo também, da espontaneidade, né? E como isso está vinculado à criatividade. Parece que ele leu Mead, mas acredito que não. Tá? Não é só uma mera fofoca, né? Essa coisa do eu e do mim, momento cultural inútil. Eu não sei se vocês conheceram a professora Sônia Cabeda, né? Que era a professora mais antiga da área da psicologia, quando eu cheguei. E a primeira vez que eu fiz um programa de psicologia social, que eu falei de Mead, que aparece no programa, né? Da disciplina, a gente lia os programas uns dos outros e tal. Aí ela viu essa coisa da divisão, né? Em dois eus, digamos assim, né? Aí ela super se empolgou, falou: nossa, será que isso tem a ver com Lacan, com Jean, com Moir, né? E aí eu brinquei, né? Falei: bom, não sei se tem a ver diretamente, né? Só acho que é bom deixar claro que Mead fez isso muito antes do Lacan, né? Que vai pensar essas coisas entre os anos 40 e 50, e o Mead já pensava ali desde os anos 10 até os anos 30, né? E o Lacan era mestre em ler algumas coisas, não citar as fontes e criar conceitos. Então, não é impossível. Mas sim, completamente inútil isso. Voltamos. Então, o que o Honneth vai chamar a atenção? Para essa autorrelação prática. Né? Ou seja, essa capacidade de a gente ter uma representação das expectativas práticas normativas do outro generalizado, como o Willis mostrou, de uma comunidade mais ampla, que é toda a comunidade linguística, né? Ou a cultura, e uma instância espontânea na gente, gera uma autorrelação prática, uma relação da gente com a gente mesmo, de tensão.
entre a vontade global internalizada, né, entre esse outro generalizado, e as nossas pretensões de individuação. Então, o conflito moral é interno. Né? Mas, ao mesmo tempo que ele é interno, ele é externo, porque ele é um conflito da particularidade da realidade com a realidade concreta. Né? Lembram lá das definições? Então, isso é muito interessante. Né? O que o Honneth está mostrando, a psicologia social do MID dá margem a outras discussões muito bacanas. Né? E vai dizer ele, mas não é só isso, porque senão a gente ficaria nesse conflito entre o eu e o me. Né? E aí a gente poderia ficar pensando no que é o recalque, no que é uma outra relação, por aí vai, né? Que existem semelhanças e diálogos possíveis aí. Mas aí vai dizer ele, lá na página 141, né? Estou apontando com o dedo, deixa eu apontar aqui com o mouse. Lá na página 141. É a existência do me que força o sujeito a engajar-se no interesse de seu eu por novas formas de reconhecimento social. Então, se o me é reprodução social por um ponto, o me também vai ser a capacidade que a gente tem de lidar com o conflito do eu com o próprio me, para o me se reconstruir e tentar reconstruir a realidade. Só que o me já é uma reconstrução das próprias potencialidades da realidade. Isso é muito legal. Né? Então, o que o Honneth está mostrando para a gente é que, assim, do conflito entre o eu e o me, ainda bem que existe o me, porque o me é capaz de traduzir isso em luta por reconhecimento. Né? Então não é uma coisa inconsciente puramente, não é uma coisa irracional simplesmente. Se eu der forças para o me, né, se eu crio condições desse me encontrar essas imagens de construção, ele vai fazer. Né? Isso é bem interessante. Então a ideia de autoafirmação, né, então para eu poder me afirmar, né, para eu lutar pelos meus direitos, para eu lutar pelo meu reconhecimento, né, pela minha individuação, eu vou ter que conseguir me colocar na perspectiva de uma comunidade jurídica ampliada. Então eu consigo imaginar um mundo jurídico melhor para eu lutar por novas leis, né, para eu lutar por novos direitos. Então, essa luta por reconhecimento é o que gera a possibilidade de ampliação do direito. E que é como a gente poderia entender a história dos direitos humanos a partir de sujeitos concretos, né, da psique de cada um, que é a psique também numa construção de coletivos, de comunidades. Tá? Então, essas ideias do MID são muito interessantes. E eu até acrescentaria, porque o Honneth faz isso obviamente muito bem, mas lendo o MID eu percebi uma coisa que não aparece no texto dele. Né? O MID fala em fases do self. Então ele fala do I e do me como fases do self, né? Ele fala do play e do game como fases desse desenvolvimento do self e fala de autorrealização. Tá? Que o Honneth até discute no conceito de liberdade dele, que é mais amplo que o conceito de liberdade do iluminismo, de autonomia, e me lembrem de falar disso no nosso bate-papo, ou com certeza eu falo disso nos próximos vídeos. Então, essa ideia de autorrealização que o MID coloca é o fato de que assim, a gente não só brinca e assume as regras do jogo, mas a gente aprende a jogar e aprende a jogar para que a vida faça sentido para a gente, né? Para que a gente se realize nessa vida. Então, é isso o que nos move e é isso que move as comunidades e que move o direito. Tá? Acho bem interessante a forma como o MID constrói isso. Então, esse é o último slide. Então, vamos acabar já. O que o Honneth então descreve aí? Existe um grande número de divergências morais. E é este grande número de divergências morais que é a força histórica, que é o que move a história. Né? Então, são esses conflitos e essas reformulações das eticidades que vão gerar esse movimento histórico. Né? Então, para ele, é uma cadeia histórica de ideais, né? Então, esse encadeamento de ideais que vão sendo construídos por comunidades diferentes, em lugares diferentes do mundo, que apontam na direção de um crescimento em autonomia pessoal. Olha que interessante, né? Quanto mais amplo vão se tornando esses direitos, maior a capacidade de autonomia das pessoas, maior a capacidade de liberdade de cada um. Então eles vão dizer, não existe liberdade individual, pura e simplesmente.
a liberdade individual depende de uma liberdade do todo. Né? Então, é uma visão de liberdade muito diferente da visão liberal que a gente viu lá atrás, né? Numa daquelas aulas que eu falei de liberalismo, de neoliberalismo e por aí vai. Né? Então, essa é uma ideia muito interessante. Né? Como tudo isto vai construindo o campo dos direitos humanos, da individualidade e, ao mesmo tempo, de uma comunidade democrática, de uma esfera pública democrática. Tá? Bom, então, citando mais uma frase do Honneth, depois indo para a conclusão. A praxis social que resulta da união de esforços por um tal enriquecimento da comunidade, né, ou seja, essa construção de outras leis, né, então ele está chamando de praxis social, vai ser resultante dessa união desses esforços, né, esforços individuais, esforços grupais, esforços comunitários, é o que se pode chamar na psicologia social de Mead luta por reconhecimento. Tá? Então, o que é luta por reconhecimento? É a praxis social que resulta da união de esforços por um enriquecimento moral da comunidade. E implica no que a gente estava falando, né? De uma expansão jurídica que dê conta da diversidade, das diferenças, né? E que todas as pessoas possam ser reconhecidas nas suas diferenças. Então, essa é a ideia, né? E a gente vai vendo a concretude disso em cada um de nós, nas nossas identidades, nas nossas construções. E aí o Honneth termina o capítulo dizendo, bom, a gente viu aqui como a eticidade hegeliana pode ser ilustrada concretamente pela teoria do Mead, né? Pela ideia de solidariedade, de divisão do trabalho, de comunicação que o Mead constrói, né? Dessa possibilidade de pensar a antropologia humana e essa biologia humana junto com o desenvolvimento da cultura humana, mas ainda não temos exatamente o que motiva isso, o que está na base concreta de motivação e de mobilização dessas questões. Né? E é isso que a gente vai conversar na próxima aula. Tá? A gente vai parar por aqui. O nosso encontro síncrono vai ser para discutir essas questões, as dúvidas, ou tentar aprofundar um pouco mais algumas das coisas que a gente conversou aqui. E para a próxima semana a gente vai entender um pouquinho melhor como é que o Honneth desenvolve as esferas do reconhecimento, como é que ele desenvolve as etapas do reconhecimento, a questão do que fere esses reconhecimentos e que, portanto, motiva a luta, né? E vamos apontar para a questão do reconhecimento afetivo, que está na base de tudo isso e que o aproxima de Winnicott. Então, a ideia da nossa aula, que vai ser a de número 13, né, se eu não me engano, dá conta disso. De número 14, a gente se aprofunda na teoria do Winnicott para tentar dar uma base mais sólida para o que a gente está falando, e no dia da aula 15 a gente bate mais papo, tá bom? Então é isso. Só uma curiosidade que eu acho que eu não falei antes, né, mas para quem quiser ter uma ideia de como essas ideias do Mead têm um desdobramento interessante na psicologia atual, tem um psicólogo, um pesquisador estadunidense que está na Alemanha há muito tempo, chamado Michael Tomasello, que eu já pensei em dar aula sobre ele e tudo mais, mas eu acho que ainda não está cabendo, né? O Michael Tomasello se considera um neo-vygotskiano e ele é bastante influenciado pelo Mead, né? Ele bota tudo isso para dialogar e ele tenta mostrar como a colaboração é o que faz, né, da gente humanos, é o que diferencia a nossa filogênese e ontogênese. Acho que o livro mais recente dele é sobre ontogênese e ele dá destaque para a colaboração humana, para a linguagem, para essa coisa de que biologia e cultura não são separáveis, né, de uma forma geral, e ele se dedica à pesquisa de ciência dura, né, assim. Então ele usa uma galera bem avançada dos estudos de primatas, ele faz experimentos com crianças, né? E para tentar mostrar como é que a comunicação começou, a comunicação humana começou, como é que a colaboração humana começou, a linguagem, né? Tudo isso. E ele cita o Honneth, eu acho que eu já falei dele, agora me lembrei, né? Honneth cita ele, por aí vai.
Então há uma proximidade grande nesse sentido, né? E ele discute questões genéticas super avançadas que a gente nem sei se vocês discutiram epigenética, por exemplo, nas aulas de biologia. Eu descobri isso há pouco tempo, né, lendo o Tomazello, em conversa sobre treino de cachorro. Eu descobri que isso existia, fui ver que o Tomazello já falava disso e coisas do tipo, né? Então, vale a pena, a gente tem pouca coisa Tomazello produzida, como eu digo, a gente fica um pouco preso aos clássicos que são obviamente clássicos que a gente precisa conhecer, mas a gente está um pouquinho atrasado aí em algumas décadas em relação ao que se constrói de conhecimento no mundo, de uma forma geral, né? E aí a gente teve uma discussão sobre psicologia do reconhecimento. Eu diria que ela vem tentando se fundamentar cada vez mais em bases efetivamente científicas, experimentais, mas também das ciências humanas, para dar conta de problemas importantes. E esse estudo, né, esses primatólogos, vem mostrando que não só primatas, mas outros animais têm um senso de colaboração muito grande, tem senso de justiça, né, tem já alguma espécie de moralidade muito rudimentar, mas que os seres humanos não criaram isso na evolução. Né? De alguma forma, a gente tem uma especificidade, né? A gente tem isso com uma capacidade de construção muito mais elaborada, mas o mundo animal é bem diferente do que a gente pinta como instintos e que a gente gostaria que coubessem, né? Nas nossas teorias, porque elas falam disso e falam, como eu já falei, baseados numa filosofia bem tosca lá dos séculos 17 e 18 e não tem evidências científicas de que essa nossa concepção do mundo instintivo, pulsional, impulsivo, humano, tenha bases no mundo animal, né? Como a gente pensa. O estudo dos animais vem mostrando que é bem diferente. Né? Isso é bem diferente. Então, é só um momento cultural final para quem se interessar, quiser de repente escrever sobre isso, né, dar uma pesquisada mais sobre isso. Esse é um campo que eu não tenho muito tempo de adentrar e acho muito interessante, vem chamando minha atenção nos últimos tempos, tá bom? Então encerro aqui a terceira parte do nosso vídeo, até sexta-feira, e a gente segue. Espero que vocês estejam se interessando pelo tema do reconhecimento, entendendo um pouco melhor como é possível a gente contribuir para o campo dos direitos humanos. Abraços!